Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu saúdo a amada igreja Saluda a la amada iglesia com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. con la santa y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoje continua o propósito, irmãos, agora o culto à noite. Continuamos con este propósito en esta noche, Já oramos pela manhã, que comenzamos por la mañana. tivemos o culto à tarde na nossa sede mundial. Tenemos un culto en la tarde también en nuestra sede mundial. Agora aqui à noite, no anexo do Bom Tempo. También aquí en el anexo, Do Bom Tempo. Bon Tempo. Então, meus irmãos, abra a Santa Bíblia. Entonces, hermanos, abra la Santa Biblia Vamos ler a palavra de Deus. Já oramos agora. y leamos la palabra de Dios ahora. Vamos. 2 Timóteo, Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. en el capítulo 4. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Quem já achou, grite amém. Quien encontró, diga amén. Que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende e exortes com toda paciência e doutrina. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Grita: meu Deus, meu Pai, Padre, fala aos nossos corações habla a nuestros corazones. o que nós precisamos ouvir Lo que necesitamos oír da parte do Senhor. de parte del Señor. Nos ensina mais um dia, Senhor, Nos enseña un día más, Señor, a tua santa doutrina tu santa doctrina da santificação de la santificación do corpo, del cuerpo, da alma alma e do espírito. y del espíritu. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes Queridos hermanos y hermanas de oyentes, todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y toda la tierra, eis aí a santa palavra de Deus, ahí la santa palabra de Dios. quando o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo Cuando el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo, na segunda carta a Timóteo. segunda carta a Timoteo, Na primeira carta de Timóteo, la primera carta a Timoteo, Paulo estava combatendo as seitas, heresias e falsas religiões. Pablo combatía las sectas, herejías y falsas religiones. E foi até mesmo preso Fue también preso por calúnias por de calumnias seitas de religiosas. sectas religiosas. Mas agora aqui a perseguição Ahora aquí a persecución não é mais tanto venía también a seita religiosa, las sectas religiosas, mas sim y así o braço forte da política. el brazo fuerte de la política. A igreja do Senhor La Jesus iglesia del Señor Jesús começou a ser perseguida comenzó a ser perseguida pelos falsos profetas, por los falsos profetas que era associado que eran asociados com a política, con la política romana. con la política romana. Os anticristos da época, Los anticristos de la época qual exigiu adoração, exigían adoración, exigia que o povo adorasse eles. exigía que el pueblo adorase a ellos. Mas a igreja de Cristo não. Pero la iglesia de Cristo no. A igreja do Senhor Jesus La iglesia del Señor Jesús perseverou pregando a doutrina de Deus, siguió predicando la doctrina de Dios pregando contra os falsos profetas, contra los falsos profetas, pregando contra os espíritos enganadores predicando contra espíritus que engañadores enganava aquele povo. que engañaba a aquel pueblo. Aí Paulo agora, Ahí Pablo ahora, diante da perseguição, delante de la no persecución, capítulo del 3, capítulo 3, o apóstolo
apóstolo Paulo, el apóstol Pablo, ele dá uma exortação dizendo da una exhortación diciendo: que nos últimos dias los últimos días sobreviverão sobrevivirán tempos trabalhosos. tiempos trabajosos. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, que haveria homens maus, habría hombres malos, tempos difíceis, tiempos difíciles, homens rebeldes a pais e mães, hombres rebeldes a padres y pessoas madres, ingratas. personas ingratas. Por quê? ¿Por qué? A igreja de Cristo La iglesia de Cristo já estava sendo confrontada estaba siendo confrontada pela seita por religiosa la secta religiosa dos fariseus, de los fariseos, dos nicolaítas, dos crentes mundanos creyente mundano, e pelo braço forte da política. por el brazo fuerte de la política. A segunda carta de Paulo ao Timóteo La segunda carta de Pablo a Timoteo é uma das últimas cartas. es de las últimas cartas. Paulo já está no corredor do martírio, Pablo está hablando del martirio, já está numa masmorra. ya está en la mazmorra, Uma masmorra, uma prisão escuridão, una prisión oscura, gélida. helada. Quando a pessoa não sai de lá morto pelo frio, Cuando la persona sale ya muerta por el frío, sai com lepra. sale con lepra. Era um tempo muito Es difícil, un tiempo difícil. mas Paulo, mesmo diante Pablo aún delante da perseguição, de la persecución da afronta, que afrenta dos males, ante los dos males falsos profetas, de los falsos profetas, ele não rejeitou él no rechazó de pregar a palavra de Deus. predicar la palabra de Dios. Ele continuou combatendo o mal Continuó combatiendo el mal até a última hora. hasta la última hora. Então o apóstolo Paulo, Entonces el apóstol Pablo, usado por Deus, usado por Dios, combateu até mesmo aqueles rebeldes dentro da igreja combatió a los rebeldes de la que iglesia, não queriam obedecer à autoridade no eclesiástica. querían obedecer la autoridad Quando eclesiástica. Deus usa o pastor Cuando Dios usa un pastor para repreender, para é reprender, resmungão, aún fica de cara torta. queda de cara Não larga. adianta ficar de bico na igreja. No adelanta Não quedar adianta así, ficar de cara torta. de cara larga. Pode ser pastor, Aunque sea pastor, pode ser missionário, puede ser misionero, pode ser quem for. quien fuere. O Espírito Santo, El Espíritu ele Santo dá toda a autoridade dá toda a autoridade para repreender. para reprender, Porque a Bíblia diz porque la Biblia dice que a ordem começa la orden comienza dentro de casa. dentro de casa. O juízo de Deus O juicio de Dios começa na casa de Deus primeiramente. comienza en la casa de Dios. Então todos aqueles que estão entrando agora Todos los que entran já ahora vão começar a saber van a comenzar a que a saber verdade é essa. la verdad es Da esa, sã doutrina, de la santa da doctrina, santificação de la do santificación, corpo e alma e espírito. cuerpo, alma y Não espíritu. adianta só querer repreender. No crean que E quando está reprender. errado, Quando está que equivocado, é levado por emoções, llevado por quando o emociones, Espírito Santo corrige, y el Espíritu Santo não corrige, adianta ficar nervoso, no adelanta não quedar adianta nervioso, reclamar comigo, no adelanta, reclama com o Espírito Santo de reclama con el Deus. Espíritu Santo de Dios. Então, por esses dias agora, Entonces por esos aí días Paulo ahora, vai falar por que isso. ahí Pablo habla porque Porque havia muitas pessoas que había muchas que já não personas suportavam mais a sã que doutrina no soportaban más la santa da doctrina santificação do corpo, da alma e do de espírito. santificación, cuerpo, alma y Aí espíritu. Paulo vai dizer: Ahí Pablo dice: conjuro-te, pois, diante de Deus consulte delante de Dios e do Senhor Jesus y Cristo, del Señor Jesucristo, que há de julgar o vivo e os que mortos juzga vivos y muertos na sua vinda en su venida e no seu reino. y en su reino. Jesus, diante da sua vinda, Jesús delante de su venida vai julgar o vivo e os mortos. juzgará vivos y muertos. O que é o julgamento? ¿Qué es el juzgamiento? Deus vai julgar aqueles que já estão salvos, Juzga a aquellos que ya son os salvos, vivos que foram arrebatados em Cristo vivos que fueron arrebatados en e os Cristo, mortos condenados muertos condenados para a perdição eterna. para la perdición eterna. Então Paulo combatia o bom combate pregando a doutrina. Pablo combatía el buen combate predicando doctrina. Paulo pregava contra os hipócritas. Predicaba contra hipócritas, Paulo pregava contra os falsos crentes. contra los falsos creyentes. Tanto é quando ele começava a pregar, Tanto que cuando comenzaba a pregar, a Bíblia é bem clara dizer la Biblia bien clara nos que dice esses homens que não aceitam essa doutrina, que esos hombres que no aceptan la doctrina eles são soberbos e nada sabem, son soberbios y nada e saben. deriram acerca de questões, Deliran acerca de em cuestiones, contenda de palavra, contienda de palabras, cheio de porfia, lleno de porfías, blasfêmias ruins e suspeitas, blasfemias y sospechas. a parte dos tais. Apártate de los tales. Então ele diz Entonces ahí que dice, pregues a palavra, predica la palabra isto a tempo e fora de tempo. a tiempo y fuera de tiempo. Não tem hora para pregar. No hay hora para A predicar. hora que Deus mandar, tem que falar. Ahora que Dios manda, hay que Os hablar. falsos profetas falam: Los falsos profetas ah, hablan. não é tempo de estar pregando isso No es aqui. tiempo de estar predicando eso aquí. Não é tempo de estar pregando Apocalipse. ¿Por qué a predicar Vai Apocalipsis? assustar o povo. Para asustar al pueblo. Ah, não pode pregar doutrina. Puede predicar doctrina. Senão vai espantar o povo da igreja. Sino espantará al pueblo de la São iglesia. falsos profetas enganadores. Falsos profetas engañadores. Que a Bíblia diz La Biblia dice para nós exortar para exhortar
todos os dias, todos los días, para que o povo não se corrompa. para que el pueblo no se Se não corrompa. houver profecia, Si no hubiera o profecía, povo se corrompe, diz a el Bíblia. pueblo se corrompe, dice la Então Biblia. tem que pregar contra o divórcio, Tiene que predicar contra o el divorcio, segundo casamento, segundo casamento, tem que pregar contra o adultério, contra el adulterio, tem que pregar contra a prostituição, contra prostitución, tem que pregar contra a rebelião contra rebelión, de crentes apóstatas, de crentes apóstatas, que não aceita a verdade da doutrina. no acepta la verdad de la Esses doctrina. são aqueles que Jesus falou: Esos son aquellos que Jesús porfiais por fechar a entrada do reino do céu. porfiar para entrar al reino del cielo. Vós não entra Ustedes no e entran, não deixa os outros entrarem. deja a los otros entrar. Raça de víboras e hipócritas. Raza de víboras E hipócritas. Jesus diz mais aqui usando Paulo: Jesús dice usando a para nós Pablo pregar e repreender, para predicar y reprender. redarguas, Redarguye, terrédia, redarguye, teorde, de orden. exorta, Exhorta, exortação com a pregação da doutrina, exhortación con predicación de doctrina. e repreendas. Reprendas y reprende. O que é repreender? ¿Qué es reprender? Pessoas, Personas. Gloria a Dios. Personas que estão em rebelião que estén en rebelión na casa de Deus, en la casa de Dios, que não aceita a pregação da sã doutrina, que no acepta la que predicación não de la santa aceita a doctrina, verdade da palavra. que no acepta la verdad de la palabra. O pastor e a igreja têm uma autoridade de não aceitar tal prática. El pastor en la iglesia tiene autoridad de no aceptar Que prácticas. Deus condena a imagem da besta da televisão. Dios condena la imagen de la bestia de televisión. Que Deus condena os usos das pinturas das Dios irmãs. condena el uso de pinturas en hermanas. Que Deus condena as irmãs que cortam o cabelo. Dios condena hermanas que cortan el cabello. Deus condena a saia curta, o salto alto. También la falda corta y el taco alto. Que Deus condena o segundo casamento. Dios condena el segundo casamiento. Ele não quer aceitar. No quiere aceptar. Aí começa Ahí comienza a questionar a cuestionar o homem de Deus, el hombre de Dios, a mulher de Deus. la mujer de Dios. Aí vem a repreensão, Ahí viene la reprensión. aí vem a disciplina. Viene la disciplina. Porque a Bíblia diz: Que la Biblia dice, se vós não tem disciplina, vosotros no tenéis são disciplina. bastardos, não são filhos. Soy bastardo si no soy hijo. Glória a Deus. Gloria a Dios. E exorte com toda paciência e doutrina. Y exhorte con toda paciencia y doctrina. Por que ia ter que ter paciência? Porque hay que tener paciencia. Porque nesses últimos Sus dias, últimos días, o que diz o Senhor ¿qué Jesus? dice el Señor Jesús? Dos dias anteriores à sua vinda, Los días anteriores a su venida, haveria uma apostasia tremenda. habría una apostasía grande. Haveria muitos falsos profetas Muchos falsos profetas que faria grandes y sinais, harían grandes señales. que se capaz enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Tú eres capaz de engañar a los escogidos Os de Dios. tempos do fim Los tiempos del fin seria um tempo não do avanço do evangelho verdadeiro, no sería del avance del evangelio mas sim verdadero, um avanço do evangelho da enganação. pero sí un avance del evangelio de Porque a engañación. Bíblia diz: muitos são chamados Muchos son los llamados, dice la e Biblia. poucos são os escolhidos. Pocos los escogidos. Poucos são os escolhidos que querem aceitar a verdadeira doutrina. Pocos son los escogidos que quieren aceptar O la verdadera povo, doctrina. Jesus diz que multidões Jesús dice multitudes seriam enganadas pelos falsos profetas. serán engañados por los falsos profetas. Nos últimos tempos, Nos últimos tiempos, além de ter sinais cataclísmicos na natureza, más allá de señales cataclísmicas de la além de ter naturaleza, sinais na natureza, na humanidade, en la humanidad, um dos maiores sinais da vinda de Jesus una de las mayores señales de la venida de seria a Cristo apostasia nas igrejas, sería la apostasía en las seria a iglesias, rebelião nas igrejas, sería la rebelión en las iglesias, seria seitas e heresias sendo cada dia mais levantadas. sectas y herejías cada día más E por abultadas. causa dessas seitas e Y heresias, esas sectas y herejías, o nome de Deus tem sido blasfemado. por eso el nombre de Dios ha sido blasfemado. Então, mas Paulo também diz: Pablo dice también, é mister que haja as heresias dice que haya herejías para que o justo se manifeste. para que el justo se manifieste. Então o justo agora começa a se manifestar, Justo comienza ahora a a manifestarse, pregar a verdade da doutrina. predicar la verdad de la doctrina. As igrejas mundanas, Iglesias mundanas que lá eles aceitam tudo, aceptan todo, prega que aquilo que a carne gosta, quieren todo lo que la carne le gusta. está abarrotada. Está abarrotada, Mas llena. as igrejas que pregam a verdadeira doutrina, Las iglesias que predican verdadera doctrina, ninguém quer ouvir. nadie quiere oír. Por quê? ¿Por qué? Porque tem mais uma profecia de Paulo que pregou. Porque tiene más la profecía que Pablo No predicó. versículo 3. En el versículo 3, Porque virá um tempo que vendrá el tiempo que não suportarão a sã que doutrina, no soportarán la sana doctrina, mas tendo comichão nos teniendo ouvidos, comezón de oír, amontoarão para se si montarán para sí doutores conforme as suas próprias concupiscências. maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qual o tempo que Jesus está falando usando Paulo? ¿Cuál es el tiempo que Jesús habla usando a Pablo? É exatamente os tempos finais. Exactamente tiempos finales. Os tempos anteriores à
vinda de Jesus, tiempos anteriores a la venida de Cristo. o Senhor Jesus diz na sua palavra: Jesús dice en su palabra: porventura, por acaso, quando o Filho do Homem voltar, cuando el Hijo del Hombre vuelva, achará fé na hallará terra? fe en la tierra. Porque Jesus já sabia Jesús ya sabía como seriam os tempos do fim. cómo sería el tiempo del fin. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta Apóstol Pablo en su primera a carta, Timóteo, capítulo 4, ele diz: Timoteo capítulo 4 dice: o Espírito expressamente el diz Espíritu expresamente dice que nos últimos tempos nos últimos tiempos alguns se apostatariam da fé, algunos se apostatarían de la fe, dando ouvidos a espíritos dando oído a espíritus enganadores engañadores e a a doutrinas doctrinas de demônios, pela hipocrisia hipocrisia de homens que falam de mentira. hombres que hablan É mentira. exatamente o que Jesus também falou, Lo que Cristo habló, que nos tempos dos sinais da tua vinda, tiempo de señales de su venida, os falsos profetas, falsos profetas eles enganariam muitos. engañarían a muchos. Multidões iam seguir os falsos profetas. Multitudes irían detrás de E ellos. os escolhidos Los escogidos não dão ouvido aos falsos profetas. no oyen los falsos profetas, Porque a Bíblia diz porque la Biblia que os dice falsos profetas do mundo são, que los falsos profetas son del mundo e os mundo os y ouve. el mundo les oye. Mas nós somos de Deus. Nosotros somos de Dios. Maior o que está em nós Mayor el que está en do nosotros que o que está no mundo. que el que está en el mundo. Deus não está preocupado com quantidade, Dios no está preocupado con cantidad, mas sim qualidade. mas sí calidad. Aonde tiver 2 ou Si 3 hubiere dos o tres reunidos em meu nome, reunidos en mi nombre, ali eu me farei ahí presente. me haré presente. dice. Então é o que Deus diz na sua palavra. Pero Dios dice en su A palabra: porta é estreita puerta e estrecha, poucos são que entram por ela. pocos entran por ella. E o caminho largo, Camino largo, o caminho espaçoso, camino espacioso, muitos são que entram. muchos entran. Você vê os falsos profetas Serían los falsos profetas fazendo tão grandes sinais siendo tan grandes que señales se capaz enganariam os que escolhidos. aún engañarían a escogidos. Você vê que Paulo também diz na sua palavra de Deus Ve que Pablo también dice en la palabra de Dios que Satanás se transfigura em anjo de que luz. Satanás se transfigura en ángel de Uma luz, das palavras anjo compreende mensageiro. comprende mensajero ángel, A luz compreende verdade. luz comprende verdad. Então nos últimos dias, Nos últimos dias, levantarão pregadores, levantarão predicadores, parecendo ser de Deus, pareciendo ser de Dios, parecendo ser da verdade. pareciendo ser verdad. Você acha pro diabo enganar você, meu irmão? Que haya el diablo engañar a usted, Ele vai hermano. colocar uma igreja toda negra, Colocar una iglesia toda com a negra, cruz de ponta cabeça? una cruz de punta cabeza. Não. No, Ele vai vir travestido. está atrás Então como jurado. você conhece ¿Cómo usted conoce? se uma igreja é de Deus, Se uma igreja é de se Deus, um louvor é bíblico, se uma alabança é pela bíblica, sua doutrina? por su doctrina? A Bíblia diz, A Bíblia diz, pelos seus frutos, por sus frutos, conhecereis a árvore. conoceréis E el a árbol. árvore que não der bom fruto, El árbol que no da buen fruto, é cortada lançado e cortado e lançada no fogo do Lanzado inferno. del fuego del infierno. Os falsos profetas não produzem bom fruto. Falsos profetas producen O fruto. fruto deles, a pregação deles, Fruto de ellos y é predicación, somente bênçãos terrenas. solamente bendición A terrenal. pregação dos falsos profetas Predicación del falso é profeta somente prosperidade, solamente prosperidad. é somente paz, Solamente paz. mas não trabalha na correção, Cuando trabaja en la corrección, na exortação, en la exhortación, da disciplina la disciplina dos seus membros. de sus miembros. Então chegará um tempo que não suportarão, Llega un tiempo que no porque a soportarán, comunidade de bodes, porque la comunidad de bueyes, liderados por lobo, liderados por já lobos, se adaptaram. já se adaptaram. Eu ouvi palavras massagistas De oír palabras que de masaje. satisfaz o seu ego, satisface su que ego. satisfaz a sua carne. Su carne. Então você conhece um crente bíblico, Usted conoce un creyente bíblico, quando ele dá ouvido à voz de Deus, por dar oído a la voz de seja Dios, a palavra de bênção, sea la palabra de bendición, seja a palavra de cura, sea la palabra de mas cura, quando ele ouve uma palavra de exortação, mas que oye la palabra de de Deus exhortación, corrigir o seu de pecado, Dios corregir su pecado, ele se humilha diante de Deus e él se reconhece. humilla delante de Dios y Mas reconoce. aquele que é soberbo, Aquele que é soberbio, continua numa vida de ruína. Continúa la ruina. Porque a Bíblia diz: Porque a Bíblia eis diz, que sou contra ti, ó soberbo, Yo soy contra ti que soberbio. virá o dia que vou te castigar. Vendrá el día que te castigaré. O espírito altivez, a queda, El espíritu de altivez y caída. aquela pessoa que é soberba, La persona que es soberbia. a Bíblia diz La Biblia que dice, Deus rejeita ela Dios rechaza a e ella. dá graça aos La humildes. gracia a los humildes. A pessoa que é exaltada, La persona que es a pessoa exaltada, que não aceita a verdade da doutrina de Deus, que no acepta la verdad de la ele doctrina não de Dios, tem mais o Espírito Santo. tiene más el Espíritu. Você sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele vive numa vida de pecado oculto. Vive en vida de pecado oculto. Ele vive numa vida de pecados En escondidos, vida de pecados escondidos. pecados não confessados. Pecados não confessados. Então ele não aceita a repreensão de No Deus, acepta la reprensión de porque Dios, aquilo fere a sua que carne. hiere su carne. Mas é o seguinte, meu irmão, minha irmã, Mas es lo siguiente, hermano, e hermano. ouvintes, Oyentes. a exortação de La Deus, exhortación de Dios ela fere a carne, hiere la carne, mas alimenta a alma Alimenta el e alma te leva para o céu. y te lleva para el cielo.
Então chegará um tempo que não suportarão essas verdades. Llegará un tiempo que no soportarán Está las verdades. igualzinho o tempo de Jerusalém Igual al tiempo de Jerusalén, e também no tempo de Israel. al tiempo de Israel. Vamos começar por Israel. Vamos a comenzar por Israel. Deus levantou Amós lá em Israel há um certo tempo. Dios levantó en Israel a cierto tiempo. Amós compreende o seu nome Y Amós, su nombre significa fardo, carregar o fardo. cargamento, fardo. Foi um homem agricultor, El hombre agricultor era, pastor de ovelha. y pastor de ovejas. Foi levantado por Deus, Levantado por Dios. um homem que não tinha identidade geográfica, Un hombre que no se sabe de dónde da era, linhagem de profeta, ni tampoco mas linaje, numa escola de profeta, tampoco que era escuela de mas profeta, foi um homem levantado por Deus pero fue levantado por Dios para exortar o povo de Israel para exhortar al pueblo de sobre a Israel ruína que estava. sobre la ruina en que O estaba. povo de El Israel, pueblo de Israel, numa certa época, nessa época de Amós, na época de quando Amós, Deus levantou Amós, quando Deus levantou era um Amós, tempo de muita un prosperidade. tiempo de mucha Então prosperidad. Deus começou a passar revelação ao profeta Amós Dios comenzó a dar revelación a e Amós. mandou que ele fosse a Israel Dijo que fuese a e Israel profetizasse também sobre as nações vizinhas, y profetizase sobre como naciones as nações de Gaza, sobre Gaza, Edom, Edom, Damasco, Damasco. e ali ele foi descendo E aí foi e descendendo. profetizando o juízo de Deus profetizando o que juicio de viria Dios, sobre aquele povo rebelde que vendría sobre el que pueblo não estava rebelde, dando ouvido à palavra de Deus, estaba dando oído a la qual palabra de Deus Dios. um dia tirou eles da terra do Egito, Pero un día los sacó de la e tierra eles de agora Egipto. estavam desobedecendo a doutrina de Está Deus. desobedeciendo la E doctrina de Deus Dios. falou para eles: Deus falou quando para entrar na terra do Senhor, entre na terra do não Senhor, trazeis os costumes do Egito. no traiga la costumbre de Egipto. Israel estava se apostatada, Israel se apostataba, levantou postes ídolos, levantó postes e ídolos, levantou bezerro de ouro un becerro de oro em Betel. en Betel. Betel compreende casa de Deus. Betel O comprende casa de lugar Dios. da adoração Lugar de adoración estava profanado. estaba profanado. Até o louvor Hasta la alabanza estava profanado. estaba profanada. Aí Deus usa o profeta Amós Dios use a Amós para profetizar para profetizar o juízo iminente juicio inminente que viria que vendría sobre o povo de Israel. sobre Israel. E eles não deram ouvido. Eles não deram Deus ouvido. desprezou todas as festas deles, Dios expresó la fiesta de ellos, os cânticos deles, Os cânticos porque deles. os cânticos deles já não era mais espiritual. porque no adoraron más lo espiritual. É o que acontece hoje. É o que sucede Você hoy. vê muitas igrejas cantar, Muchas iglesias cantan, muitos louvores até bonito, muchas alabanzas mas que bonitas, alega somente a sua carne, solamente alegra la mas não carne. alega o Espírito de Deus. No alegra el Espíritu Porque de lá Dios. as cantoras Porque las estão cantoras cobrando para cantar. están cobrando É para cantar. exatamente o que acontecia em Israel. Es con lo que acontece en As Israel. pessoas mais pobres, Personas más pobres, ela oprimida pelas pessoas que tinham dinheiro, oprimidas por los que e tenían aqueles dinero. trapaceiros enganavam. Y había aquellos usureros. Então, mesma coisa hoje. É lo mismo Esses cantores que se dizem evangélicos, Cantores que dicen evangélicos. eles começam a cobrar para cantar, Comienzan a cobrar para cantar. cacheiros altos. Y mucha alto. E Deus despreza essas festas solenes. Deus desprecia essas O festas som solenes. dessas melodias, Deus não tem nenhum prazer. Esas melodías no tienen Deus manda placer. afastar de nós. Dios manda apartar de Manda nosotros afastar dele y de ellos. os trepos desses cânticos. Esos cánticos. Esses cânticos mundanos. Esos cánticos mundanos. Esses ritmos que só faz barulho. Esos rápidos Que exalta a carne do homem. solamente hacen Que exalta o ego do homem. exalta el ego del hombre. Mas não exalta o poder de Deus. No exalta el poder de E Dios. como Paulo também diz, Como Paulo dice, cantai hinos, cantai hinos, salmos e cânticos, salmos e cânticos espirituais. espirituales. O que é espiritual? ¿Qué es espiritual? O que é a pessoa ter espiritual? ¿Qué es espiritual? É a pessoa ser de Deus, La persona ser de ter Dios. discernimento, Tener discernimiento. ser separado, Ser separado dos mundos pagões. de los mundos Então paganos. Deus não está Y lo que está no allá, meio desses louvores en medio de esas alabanzas antropocêntricos. antropocéntricas, Qual é o centro do homem? que en el centro es el O que hombre. aconteceu com o povo de Israel? Aconteció con el pueblo de Por não Israel. dar ouvido à voz de Deus. Por no dar oído a la voz de Usou Dios. o profeta Amós. Usó el profeta Amós. Naquela época também tinha o profeta Oséias, Também havia Oséias, que foi um contemporâneo de Isaías, que habló en el libro e de profetizava o juiz de Deus. Profetizaba Eles el não juicio de deram Dios. crédito. No dieron crédito. Deus entregou eles Deus entregou nas eles mãos dos assírios. na mão dos assírios. Agora Jerusalém, Ahora Jerusalén, reino do sul, reino del sur, cujo capital da adoração cuya capital de também adoración começou a se apostatar. se había apostatado. Deus levantou Jeremias, Deus levantou Jeremias. Deus levantou Obadias, Deus levantou Deus Adias. levantou Ezequiel A Ezequiel para profetizar, para profetizar o juízo de Deus, o juízo de Deus que vinha para eles. que venía para E ellos. eles não acreditaram. No creyeron. O que aconteceu? que sucedió? Eles foram cativados, Foram cativados pela Babilônia. por Babilônia. E a mesma coisa será hoje, Lo mismo es hoy. nos dias atuais. Nos dias atuales. Olha que Paulo diz, Que Paulo dice, com
Conjuro-te, pois, irmãos, Consulte, hermanos, diante de Deus. delante de Dios. Que está falando diante de Deus. Delante de Dios. E de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Que há de Jesucristo. julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Vivos y muertos en Que su venida. pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo. Predique la palabra fuera y dentro Devemos del tiempo. não é tempo mais de estar pregando prosperidade, não. No para predicar prosperidad. Não é tempo de estar pregando paz, não. No es tiempo de paz. É tempo de pregar doutrina sobre a volta de Jesus e conserto. Tiempo de predicar doctrina y de sobre la Porque venida o de povo de Cristo. Jerusalém, Porque el pueblo de Jerusalén, quando estava apostatado, os falsos profetas profetizavam paz, falsos profetas profetizaban paz, bênção. bendición. Mas eles estavam numa vida toda torta. Estaban en una vida toda Aí Deus directa. levantou Jeremias Ahí Dios levantó a para Jeremías condenar as atitudes deles. para condenar sus E actitudes. eles sentiam comichão nos ouvidos. Sentían comisión en los oídos. Mesma coisa é agora. Lo mismo es ahora. Quando Deus levanta homens de Cuando Deus, Dios levanta hombres de Dios, pregando a verdade de Deus, predicando la verdad de a Dios, verdade da doutrina, verdad de doctrina, aqueles qual não têm o Espírito Santo, aquellos que no tienen el que Espíritu só Santo, estão somente esquentando o banco da igreja, solamente están calentando e el banco de la pastores iglesia. mundanos covardes, Pastores mundanos y que não cobardes. podem nem ser chamados de pastores, Não pode ser chamado pastor. são Judas Iscariotes, São Judas Iscariote. inimigos da cruz, Inimigos de la cruz. que não prega a verdade da palavra, no predica la verdad de la que não palabra. põe a igreja para orar, No pone la iglesia que a não orar. põe a igreja para jejuar, No pone la iglesia a que ayunar. não ensina a doutrina da palavra, No enseña a doctrina da só palavra. fica com blá 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 de teologia, Solo queda con bla, bla y mas uma teología. teologia sem unção, Teología sin unción. só causa divisão e contenda Solo causa división entre y os contienda irmãos. entre los hermanos. Então esses daí, Esos ahí, eles não suportam essa verdade no soportan la da verdad. sã doutrina qual é La pregada. santa doctrina predicada. Eles começam agora a amontoar para si Comienza a amontonar para sí, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme a su propia concupiscencia, desviando os ouvidos dessa verdade desviando oídos de verdad, e voltando às volviendo a las fábulas. fábulas. O evangelho maldito qual que eles querem ouvir Evangelio maldito que ellos quieren oír. é evangelho que permite as mulheres que se pintam, Evangelio que permite a las mujeres pintarse. é evangelho das mulheres que saia curta, Evangelio de falda corta, que transmite sensualidade permitiendo sensualidad para o povo. para el pueblo. A Bíblia não sabeis vós que vós é templo de ¿Sabéis Deus vos que vosotros es el templo de e o Dios? Espírito Santo de Deus habita em El vós? Espíritu Santo de Dios habita en vosotros. Como que você se diz templo de Deus? ¿Cómo se dice templo de Dios? Se você vive numa vida pecaminosa, Si vive una vida pecaminosa, numa vida de rebeldia, una vida de rebeldía, como você se diz ser filho de ¿cómo Deus se dice ser hijo de se Dios? não ama seu irmão? Si no amas, Está intrigado com seu irmão, está intrigado con su está hermano, com cara virada no seu irmão. está volteando la cara de su Você hermano. não tem Deus. Usted no tiene a Você Dios. não ama nem a pessoa, você não ama a pessoa que você vê. Usted no ama a la persona que ve. Qual é Deus que você não vê? Tampoco, ¿cómo va a amar a Dios? Então, que no ve? as igrejas brasileiras, Las iglesias brasileras, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, no solo de Brasil, más mundo entero, estão empesteadas de falso profeta. están engañadas por falso profeta. E só há um remédio Solo hay remedio contra esses falsos profetas enganadores. contra esos falsos profetas Como engañadores. diz Paulo lá acerca da apostasia, Como dice Pablo acerca de la ele diz que é apostasía, pela palavra de dice que Deus es por la palabra de Dios, e pela oração por la oración, que vós é santificado por Deus nosso vos Pai. es santificado por Dios vuestro Padre. Aleluia. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos, irmãs e Queridos ouvintes hermanos oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la tierra, cuidado. cuidado. A Bíblia diz que chegará um tempo que não suportarão. Llegará el tiempo que no Você está soportarán. pregando a doutrina aqui, Está predicando doctrina a aquí. verdade, La verdad ele não aceita. no acepta. Eles não suportam de ouvir a doutrina que combate as mulheres que se pintam. No soporto, dice hoy la doctrina que combate a las mujeres que pintan. Ele não suporta a doutrina de falar que as mulheres para a mulher não usar esmalte nas unhas. No soportan la doctrina que hablan que no tengan esmalte en las uñas. Ele não suporta a pregação que prega contra as irmãs que cortam o cabelo. Ni contra las hermanas que cortan el cabello, esa doctrina. Eles não suportam a doutrina que prega contra o futebol. Tampoco la doctrina que predica contra el fútbol, Ele não suporta a doutrina que prega contra os jogadores de futebol. que predica contra los jugadores de fútbol. Ele não suporta essa doutrina que prega nos irmãos que usam bermudão. No soporta la doctrina que predica contra los hermanos que usan bermuda, Eles não suportam a doutrina que prega contra as irmãs que usam calça comprida. contra las hermanas que usan pantalón. Eles querem um evangelho fácil, Quiere evangelio fácil, o evangelho maldito, evangelio maldito, que satisfaz a sua carne, satisfaciendo su carne, que satisfaz o seu ego, satisface su ego, mas que leva a condenação y lleva a condenación do fogo do del inferno. fuego del infierno. Mas Jesus está dizendo hoje, Jesús dice hoy, para os servos de Deus que são fiéis a para los Jesus, siervos fieles a Jesús, ele diz, usando Paulo, dizendo: usando a Pablo, dice, mas tu ser sóbrio. tú sé sobrio. O que é ser sóbrio? ¿Qué es ser sobrio? Ser vigilante, Ser vigilante, ser sábio. sé sabio, Tudo sofre as aflições. sufre las aflicciones, Faz a obra do evangelista, haz obra de evangelista, cumpre o teu ministério. cumple tu ministerio. Tá vendo? ¿Está viendo?
Cumpre o seu ministério qual Deus te entregou. Cumple el ministerio que Dios le dio. Porque se Deus te deu um ministério espinhoso e você pregar a doutrina, Si Dios te dio un ministerio espinoso para predicar doctrina, e você no último dia en el último día, estiver diante de Deus e não pregou, delante de Dios usted dice que no predicó, você será expulso e banido da face de Deus será expulsado del rostro de Dios, como delante de Dios, covarde. como cobarde. A Bíblia La diz Biblia dice que os covardes cobardes não herdarão no heredarán o reino do céu. el reino de los cielos. Então, meus irmãos, Así, mis hermanos, Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Não é tempo de estar pregando só prosperidade, não. No es predicar prosperidad solamente, Até mesmo os milagres. hasta los milagros. Deus faz milagres. Dios hace milagros. Deus cura os enfermos. Cura enfermos. Como você vê aqui na programação do rádio. Como en la progresión de radio. Quantos milagres maravilhosos Cuántos milagros maravillosos Deus tem feito Dios ha hecho através das orações dos seus servos. también de las oraciones de sus siervos. Mas os milagres até os falsos profetas estão fazendo. Mas hasta los falsos profetas hacen Que nos milagros, últimos tempos eles fariam sinais de prodígio. señales y prodigios en los Se últimos tiempos. capaz enganaria os escolhidos de Deus. Pero es capaz engañaría al escogido de Dios. Então é tempo de pregar juízo. Tiempo de predicar juicio Pregar sobre a volta de Cristo. sobre la venida de Cristo, Pregar sobre o céu. sobre el cielo, Pregar sobre o inferno. predicar sobre el infierno, Pregar a verdade da Bíblia. predicar la verdad de la Biblia. Aí que você quer ouvir sua prosperidade? Solo que prosperidad, Você quer ouvir sua bênção? quiere vivir solo É bendición. lá na igreja dos falsos profetas. Entonces en la iglesia de los falsos profetas, Lá a pessoa está divorciada e casada de novo. allá la persona está casada y Ele não divorciada de nuevo. ensina para aquela pessoa que é pecado. No enseña que es pecado Dá até cargo para aquela pessoa. y da hasta cargo para la persona. Principalmente aquelas pessoas que têm dinheiro. Todas esas personas que tienen Eles dinero abraçam, abrazan, pega no colo, agarran muy bien, beija. dejan, É porque tá por causa do dinheiro. porque está por Por causa causa do del amor ao dinero. dinheiro. Por amor al E o dinero. amor ao dinheiro Amor al dinero é a raiz de todos os males. es la raíz de todos los males. Então cuidado com esses enganadores. Cuidado con los engañadores, Cuidado com esses falsos profetas. falsos profetas. E a comunidade de bode, de joio, La comunidad de bueyes que não suporta essa doutrina, que no soportó la doctrina, eles amontoam para si doutores amontonan para sí doctores conforme a seus próprios desejos carnais. conforme a su propio deseo carnal. Seus desejos Los ímpios impíos é o que eles gostam. que gustan. Por exemplo, se está numa igreja Si está en una iglesia que está entrando em apostasia, que está en apostasía, ele é um crente fiel, creyente fiel, ele é um crente de doutrina, creyente de doctrina, mas esse irmão nunca tem oportunidade. nunca tuvo oportunidad. Porque muitos que lá estão Muchos que están ahí vivem numa vida de pecado. viven una vida de pecado. E ele sabe que aquele irmão, que aquela irmã é corajoso. Sabe que la hermana es corajosa. Quando ele pega o microfone para falar, Cuando agarra el micrófono para ele hablar, pega aquilo que Deus manda. predica lo que Dios habla. Então, geralmente, esses irmãos, essas irmãs, Generalmente sus hermanos são desprezados na igreja. son despreciados en la iglesia. Mas o evangelho de Cristo não para. El evangelio de Cristo no para. Deus vai levantar, Deus vai começar a quebrar essas muralhas Dios quiebra las murallas. e desmascarar esses pastores adúlteros, Se enmascara pastores adúlteros desmascarar esses pastores rebeldes y pastores rebeldes. que não dão doutrina para o povo. No dan doctrina para el pueblo. É, esses irmãos que estão encostados, Hermanos que están acostados. Deus vai levantar eles como levantou Ezequiel, Dios levanta a ellos que como que levantó era uma Ezequiel. atalaia Que era atalaya na Babilônia. de Babilonia. Atalaia é uma tocha de fogo Atalaya es antorcha de que fuego serve para iluminar uma caverna muito escura. para iluminar cavernas oscuras. Assim foi Ezequiel. Así fue Ezequiel. Quando o povo da Babilônia, Cuando Babilonia, el pueblo, os povos judeus los pueblos rebeldes, estavam cativos lá pela rebeldia, cautivo por rebeldía, Deus levantou Ezequiel Dios levantó a Ezequiel para revelar os pecados deles, para revelar sus para que eles pecados se arrependessem. y se arrepienten. Então o que acontece é que esses irmãos, Deus vai levantar ¿Qué eles aconteció? Que Dios com levantará a ellos grande unção con gran unción para pregar a verdade da para predicar la doutrina sem verdad. medo. ¿Qué va a hacer? E quando o falso profeta for querer tirar o microfone da boca dele, Cuando los falsos profetas quiten el esse micrófono falso de ellos, profeta vai cair endemoniado irán a caer endemoniados com a unção de con la Deus unción de Dios que está na vida y tendrá vida dos ungidos do Senhor. contra los ungidos del Señor. Aleluia. Gloria a Dios. Então é assim, irmão, quando Deus levanta, Así como Dios levanta esse serve para pregar a verdade, para predicar verdad, eles não suportam. ellos no soportan. Se é uma igreja lá que está ficando rebelde, Una iglesia rebelde, tem um pastor lá ungido de un Deus, pastor ungido de Dios, eles amontoam, reúnem entre eles amontonan entre ellos para fazer de tudo, para hacer de todo, para tirar aquele pastor do cargo, para sacar al pastor del cargo, para tirar aquele pastor da liderança, para sacar de la porque lideranza, aquele pastor está pregando a verdade da doutrina. predica la verdad y doctrina. Aí o que eles fazem?
¿Qué hacen? Manda recado lá Manda recado ahí. com as diretorias do ministério Directoría del ministerio. para trocar aquele pastor. Para cambiar ese pastor. Aí os falsos profetas são gananciosos por dinheiro. Los falsos profetas quedan ansiosos por Dá dinero. ouvido a esses homens. Para dar oído a esos hombres. Esses homens têm poder aquisitivo, Tiene poder adquisitivo. têm dinheiro. Tienen dinero. Fala, vou deixar ele dar meu dízimo lá. Voy a dejar de dar el diezmo allá. Eu não pago o dízimo para ficar ouvindo de inferno, Si yo no pago diezmo, iré al infierno. para vir de pecado. Iré de pecado. Eu quero ver uma palavra que satisfaz a minha carne. Yo quiero unir la palabra que Eu já satisface passo mi o dia carne. inteiro Que abrazo todo el numa día. vida tão difícil. Una vida tan difícil. Quando chega na igreja, Cuando llego a la iglesia, tem que ouvir esses sermões duros. tengo que oír sermones duros. Aí vai lá o pastor carnal mundano, Ahí va el pastor carnal mundano. vai lá e tira o pastor do cargo. Habla y dice, tira el pastor de cargo. Ah, porque esse sermão é muito duro. Porque ese hermano es muy duro. O que Jesus falou para Pedro? Que Jesús habló a Pedro. Quando Jesus começou a pregar a verdade. Jesús predicó la verdad. E quando Jesus estava vendo a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesús está en la multiplicación de panes y peces. fazendo sinais e maravilhas. Haciendo señales y maravillas. Ara é o mestre, Ah, oh, maestre. era o Deus dos judeus. Dios de los judíos. Mas quando Jesus começou a pregar a porta estreita, Cuando predicó puerta estrecha. começou a pregar contra os falsos profetas, Predicó contra falso profeta. começou a pregar contra a mentira, Contra la mentira. contra a falsidade, Y falsedad. contra os adultérios. Con adulterio. Aí os pessoal começaram a sair. Ahí las personas comenzaron a irse. Aí Pedro fala para Jesus: Ahí Pedro habla para Cristo. muito duro esse sermão, Jesus. Muy duro ese sermón. Quem Jesús. pode suportar? ¿Quién puede soportar? Aí Jesus falou bem claro para Jesús ele: habló bien claro para él. vocês querem ir com eles? ¿Ustedes quieren ir con ellos? Aí eles sentem o temor. Ahí sintieron temor. Como que nós vamos, Senhor? ¿Cómo que vamos, Señor? Se só no Senhor Si solo en Dios. tem palavra de vida eterna. Solo en ti tenemos palabra de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas de oyentes. todo o Brasil e toda a terra, Todo Brasil y toda la tierra. Deus está nos exortando e nos avisando. Dios nos exhorta y avisa. Cuidado, Cuidado. não reclame. No reclame. Estamos nos tempos do fim. En tiempo del fin Estamos estamos. na era do engano. La era del Mas engaño. no meio dessa era do engano, En esa era del engaño. Deus levantou soldados valentes Dios levantó soldados valientes. para pregar a sã doutrina do Senhor. Predicar la santa doctrina de Não Dios. se entregue No se entregue. às doutrinas de La Baal, doctrina de às Baal. doutrinas dos falsos De los profetas. falsos profetas. Em nome de Jesus, En nombre de Jesús. seja firme com o Senhor. Sea firme con Cristo. Não ligue para as críticas. No mire las críticas. Não ligue para as Ni falácias. las falacias. Olhe somente para Mire Jesus. solamente a Cristo. Porque Jesus diz na sua Jesús palavra: dice en su palabra. aquele que perseverar Que el que persevera até o fim hasta el fin. na doutrina do Senhor Doctrina del Señor. será salvo. Este será salvo. Que Deus abençoe. Dios les bendiga. Quem recebeu essa palavra no seu coração? ¿Quién recibió esta irmãos? palabra en su corazón? Amém. Amém. Fique em pé, vamos fazer a oração da fé. Vamos a hacer la oración de la fe. Coisa linda hoje, irmãos. Esta noche, Campanha do jejum mundial campaña del ayuno mundial da última hora. de la última hora. Começamos às 6 da manhã. Comenzó a las 6 de la mañana. Tivemos nos culto à tarde. Tuvimos el culto en la tarde. E agora aqui à noite. Y aquí en la noche, Cultuando a Deus. cultuando a Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Vamos orar a Deus. Oremos a Nós Dios. ir embora para os nossos lares. Allá a nuestros Em nome hogares. de Jesus Cristo. Amanhã tem culto aqui novamente. Mañana hay culto nuevamente. Em nome de Jesus. En nombre de Cristo. A igreja abre a partir das 6 horas Abre a partir de las 6 até as horas 21h30. hasta las 21:30. Estamos aqui orando a Deus Estamos orando a Dios. e pregando a sã doutrina do Senhor. Predicando la santa doctrina de Cada Dios. região de Franco da Rocha, Región de Franco da Rocha. de São Paulo, Sao Paulo. venha congregar conosco. Venga a congregar con Venha nosotros. ouvir a palavra de Y oír la Deus. palabra de Dios. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Aqui Jesucristo. na estrada dos Eucaliptos, En la calle de los Eucaliptos. número 58, Número 58. bairro Recanto da Lapa. Barrio Recanto da Lapa. Meus irmãos, venha cultuar conosco Venga a cultuar con e nosotros. receber as bênçãos de Deus. Recibir las bendiciones de Você Dios. sabe vir para cá? Va a venir para acá. Pega o ônibus na estação, pega o trem da linha 7 Rubi, Tome el tren de la línea 7 Rubí. desce na estação de Franco da Rocha. Baje en la estación Franco da Rocha. Você vai embarcar no ônibus Y se va a embarcar en el ómnibus. 330. 330. Bom tempo. Buen tiempo. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Então vamos fazer a oração da fé. Vamos a hacer la oración de la Todos fe. dando glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus Jeová. Nesse momento, meu Pai de oração, eu apresento a minha vida, meu Pai, a vida dos irmãos e das irmãs, ó Pai, que aqui estão, Senhor. Abençoa esse culto maravilhoso, esse culto de bênção, meu Pai, qual o Senhor tem falado aos nossos corações. Abençoa essa igreja amada, abençoa esse povo, meu Pai.
que humildemente estão aqui, ouvindo a tua palavra, agora vão embora para os seus lares. Confirma, ó Deus, a grande bênção e a grande vitória, pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo. Amém.